semana que passou, foi realizado aqui em Porto Alegre o segundo Fórum da Igualdade. E dentre os vários temas apresentados, a reforma agrária e os alimentos de qualidade foram um desses temas. E alguns dos convidados que participaram deste painel estão aqui hoje para tratar desse assunto aqui no Cidadania. Nós conseguimos trazê-los de lá e tratar esse assunto aqui no Cidadania. Estão conosco o presidente da Cooperativa Central dos Assentamentos aqui do Rio Grande do Sul, em Nova Santa Rita, o Emerson Giacomelli. Também está conosco o pesquisador e assessor técnico da ASPTA, que é Assessoria e Serviço a Projetos em Agricultura Alternativa, o Gabriel Fernandes. E também é nosso convidado o técnico do INCRA, que é representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTN-Bio, Leonardo Melgarejo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cidadania. Não posso deixar de abrir esse bloco perguntando a vocês, porque na semana passada houve... E temos programas locais de desenvolvimento, de apoio a organizações da agricultura familiar, no Agreste da Paraíba e também na região centro-sul do Paraná. Olha. E o que a gente tem observado hoje em dia, até fazendo a ligação com o debate da reforma agrária, é que acho que tem um reconhecimento cada vez maior na sociedade brasileira também da importância da agricultura familiar como um todo para a produção de alimentos, para o consumo interno. Aquilo que a gente come no dia a dia, a gente sabe, os dados oficiais todos apontam que mais de 70% da nossa alimentação básica vem da agricultura familiar. Então, quando a gente fala, e nosso apoio todo à luta dos movimentos sociais, à reforma agrária, está diretamente ligado a isso, aquilo que é a nossa alimentação básica e que tem a ver também com a nossa segurança alimentar, da importância de políticas do governo que fortaleçam tanto a produção dos assentamentos como a própria reforma agrária e a agricultura familiar, de forma geral, que está ligado diretamente à nossa alimentação. Claro, e com os alimentos da própria região, que não é alimento que circula aí um país inteiro ou que vem de fora, muitas vezes. A agricultura familiar ela tem como característica própria dela a diversidade, que é muito diferente da produção em grande escala, de monoculturas que estão voltadas para a exportação. Então, boa parte da pauta de exportação do agronegócio brasileiro são commodities e a maior parte delas para ração, para criação industrial de frango ou de porcos em outros países. E a agricultura familiar ela tem essa essência dela da diversidade, tanto a diversidade dos cultivos, como associado com diferentes criações de animais e também toda a parte ambiental, de conservação das florestas, da água. Então, ao fortalecer a agricultura familiar, ao mesmo tempo a gente está fortalecendo a diversidade alimentar, e sempre isso ligado com a questão ambiental também. Claro. Que é uma preocupação, lá no assentamento Nova Santa Rita. E lá que culturas que estão sendo praticadas hoje, Emerson? Nós temos uma preocupação histórica com esse tema. O movimento Sem Terra, ele tem um princípio que é uma decisão política do movimento de partir da agroecologia como um meio de produção. Isso é importante a gente destacar, porque a gente, então, todas as forças do movimento caminham nessa direção. Então, os cursos de formação, as escolas, nossos técnicos, nossa militância trabalha nessa direção. Nós temos uma das atividades que é mais destacada, é a experiência do arroz agroecológico, que hoje são 417 famílias que produzem, Nós temos 3.993 hectares de arroz certificado em 16 assentamentos e que atingem 11 municípios. Essa produção iniciou em pequena escala e com o passar do tempo a gente desenvolveu o conhecimento da técnica, do domínio da produção e é uma atividade que todo ano tem crescido. A gente fez recentemente a nossa 9ª abertura da colheita em Nova Santa Rita. É um assentamento que tem a produção, e a gente não se preocupa somente com a produção da matéria-prima. Essa é uma questão que eu queria destacar. A gente se preocupa em dominar a cadeia produtiva como um todo. Mas antes que tu fale, antes desse beneficiamento, vamos mostrar um pouquinho isso que tu estás dizendo agora, para a gente não ficar só na conversa. Vamos mostrar também essa alternativa de um alimento mais saudável que está ganhando mais espaço entre os pequenos produtores. Neste ano, os pequenos agricultores gaúchos produziram mais de 300 mil sacas de arroz orgânico, 25% a mais do que na safra anterior. A produção está concentrada na agricultura familiar. No Rio Grande do Sul, 1.600 famílias cultivam o arroz ecológico, distribuídas em 16 assentamentos.
todo produto usado nele é produto natural e que isso dá uma qualidade indiscutível ao nosso produto, e quem o consumidor que experimenta nosso arroz, a gente tem absoluta certeza que ele vira do produto orgânico. A utilização de técnicas de manejo sustentáveis que não levam adição de venenos e adubos químicos ainda preservam o meio ambiente, sem agredir a saúde de quem produz e de quem consome o alimento. Foi isso que motivou este agricultor. Há 5 anos, ele trabalha com o cultivo ecológico da semente de arroz. Na última colheita, foram 1.500 sacas em 10 hectares. Nós acompanhamos vários tempos a discussão com as famílias assentadas aqui da grande região de Porto Alegre, né? E nós optamos para produzir o arroz orgânico para semente. A minha lavoura é para semente, né? Acompanhado pela Embrapa de Pelotas, que tem todo um procedimento que tem que respeitar e cumprir, né? O cultivo sustentável gera mais emprego e renda, já que coloca todas as etapas da produção nas mãos dos agricultores. Todo o processo dele, desde a produção... Movimento mais acentuado, principalmente em defesa da reforma agrária aqui nos estados do Sul. Como é que vocês avaliaram assim, esse movimento? Como é que anda a situação da reforma agrária aqui nos estados do Sul? Bom, Emerson, Leonardo, não sei... eu falo pelo INCRA. Por favor. O Emerson fala pela Via Campesina e pelo Claro. MST. A reforma agrária mudou muito no Brasil nos últimos anos. Então, a visibilidade que a reforma agrária tem, que a demanda da reforma agrária tem hoje... Lavoura, secagem, armazenagem e o beneficiamento, ele é feito nos nossos assentamentos. Bom, e agora que já conhecemos, né, as lavouras de arroz, quero perguntar para o INCRA aqui, né, para o representante do INCRA, para o Leonardo, o que o INCRA está, o que está retirando, assim, dessa experiência dos assentamentos? Muito. Isso permite também trazer a discussão do contraponto que o Fórum da Igualdade trouxe ao Fórum da Liberdade. Certo. Alguns anos atrás, o Fórum da Liberdade discutiu a questão do INCRA e da reforma agrária, e os assentamentos foram apresentados como um antro de favelas e marginalização, e o INCRA como uma instituição desnecessária que executa uma política que não tem mais lugar nessa época em que vivemos. Pois bem, essa experiência dos agricultores assentados demonstra que a cultura mais sofisticada do Rio Grande do Sul, o arroz irrigado, pode ser dominada e qualificada com o trabalho desses agricultores familiares. Eles produzem arroz sem nenhum agroquímico, sem nenhum agrotóxico. E o Brasil hoje é o principal consumidor per capita de agrotóxicos do planeta. Isso está transgênico, que o Gabriel vai falar depois. Mas então, essa experiência é uma das que os agricultores familiares desempenham e que os assentados desenvolvem nos assentamentos, e que o INCRA se apropriou na convicção de que o desenvolvimento da agricultura na linha tradicional não é adequado para os agricultores de pequeno porte. Então, há uma definição da presidência nacional do INCRA, da coordenação regional do INCRA, do Roberto Ramos aqui e do Celso Freitas em Brasília, de direcionar investimentos de créditos priorizados para os agricultores que enveredarem nesse processo de transição, que é uma política de trabalho dos próprios assentados. Certo. O programa de assistência técnica para os assentamentos do Rio Grande do Sul, que envolve cerca de 3.000 técnicos agrícolas e agrônomos no seu todo no Brasil, também vai ser capacitado e direcionado para essa linha de produção de transição agroecológica. Essa é uma posição do INCRA nacional, com a assessoria de instituições do tipo da SPTA, na capacitação dos técnicos, porque o contingente de técnicos necessário é vasto e a capacitação é difícil. É interessante de contar. A cooperativa do Emerson selecionou um dos filhos dos assentados para que fizesse curso de técnicas agrícolas, e ele é hoje um dos maiores especialistas em arroz ecológicos do estado. Ele é o assistente técnico, ele é o técnico que dá orientação na cooperativa e que dá orientação para outros técnicos. É um dos que nós no INCRA usamos para capacitar outros. Olha. O Emerson poderia falar sobre isso assim. Quero sim, quero que o Emerson fale, mas é que ele fale assim, no final da tua fala, que eu até te interrompi para a gente olhar as lavouras, tu estavas falando que vocês não se preocupam somente com esta produção na lavoura, mas também com agregar valor ao produto. Como é que isso se dá? Isso é importante porque no início da nossa experiência, a gente fazia uma parte, que era só produção, que era produzirmos, e nós não tínhamos toda a estrutura suficiente para fechar a cadeia produtiva como um todo. E vendia para o mercado em geral, ou na feira ou para o governo? Não vendia para o mercado convencional. Nós produzíamos orgânico, né? Nós respeitávamos todos os procedimentos
e vendíamos ele como arroz convencional. Já estavam abrindo o caminho aí, né? Porque isso já faz... É que nós produzimos como um princípio de vida, isso que é importante. Né? Que atrás da nossa experiência, da nossa discussão, tem um princípio de vida, um princípio de você pensar nas futuras gerações, um princípio de você respeitar o meio ambiente, de você respeitar quem produz e quem consome, de você pensar que você aqui é passageiro e que novas gerações vão vir, e que planeta nós queremos deixar para essas futuras gerações. Esse é um grande questionamento, uma grande pergunta que nós temos que ser feito. Eu aprendi a respeitar a água, o solo, a natureza com meus pais. Né? Então, eles eram um pequeno agricultor e ensinavam isso para nós diariamente. E essa educação é que a gente está passando para os teus filhos. E como é que é o trabalho do teu filho, falando disso? O meu filho, eu tenho um casal, né? Eu tenho uma menina e um guri. Eles, a minha menina, ela já é um pouco uma adolescente já. E eu incentivo ela sempre, desde a escola, em casa, a reciclar o lixo em casa, na comunidade, a desenvolver trabalho nessa direção na escola. E o meu, que ainda agora ele tem 3 anos, né? Eu quero continuar ele nessa... É outro. É o outro. Tá, desculpe, eu me atrapalhei aqui. Eu tenho um casal, uma menina e um guri. Mas é esse trabalho que a gente tem desenvolvido. E com o passar do tempo, a gente foi adquirindo essa estrutura, né? Que hoje, então, a gente consegue fazer todo o processo como a reportagem mostrou. Isso tem conseguido gerar renda para o agricultor. Nós temos conseguido gerar postos de trabalho nos assentamentos, né? Porque a gente seca o produto, a gente armazena o produto, a gente comercializa o produto, né? A gente faz todo o processo. E nessa cadeia produtiva, a gente tem conseguido agregar renda, né, para os agricultores e tem conseguido fornecer para o consumidor um produto muito mais barato, porque é uma relação direta, produtor-consumidor. Onde é que a produção de vocês é oferecida nas feiras? Nas feiras nas daqui feiras, o nosso mercado principal agora é nas feiras. É associada aos movimentos, às ações do MST, aos movimentos de rua, essas grandes movimentações de massa. Exato. Mas a reforma agrária tem também um contingente de famílias que já foram incorporadas pelo processo, 1 milhão de famílias no Brasil, que exercem demandas que são superiores em termos de densidade de recursos necessários para a agroindustrialização, para a produção, que não aparecem nessa discussão dos movimentos presentes do MST, que são movimentos justos, queremos incorporar mais famílias à reforma agrária,